Ora, Mateus 18, versículos 1 a 5, diz o seguinte: naquela mesma hora, chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe.
teatro e logo de seguida há a mensagem que temos especial para as crianças e também para os adolescentes e para os adultos, pelo nosso pastor Cássio. Mas primeiro então o teatro. Obrigada. Sim. Olá, amiguinhos! Hoje Jesus nos fala sobre a multiplicação dos pães. Aquele povo que seguia Jesus estava com muita fome, pois já havia passado a hora de comer, mas mesmo assim não ia embora com medo de não encontrar mais com Jesus. Ué, eles ficaram todos com fome? Ficaram. Tinham que parecer alguém, mas tinham só um cesto com 5 pães e 2 peixes para dividir com mais de 5.000 pessoas. Nossa, acho que já sei como que tu repartiu. Ué, eles ficaram com o de 2 ou 1, e aí que ganhou, ficou com 6. É isso? Mas é claro que não. Onde já se viu? E mesmo se eles ficassem brincando de 2 ou 1, até sair o vencedor, eles já teriam morrido de fome. Mas como foi então? Jesus pegou o cesto, orou e agradeceu ao Papai do Céu pelos alimentos e mandou que seus discípulos distribuíssem para as pessoas. Mas como? Se havia só 7 coisas para comer, só dava para 7 pessoas. 5 comeriam pão e 2 o peixe. Estou certo? Certo na conta, mas errado na comida. Como assim? Os pães e os peixes haviam se multiplicado. Todos comeram o quanto queriam, pois tinham alimento de sobra e ainda assim sobraram 12 cestos cheios. Ai, amigo, você falou tanto em pão e peixe que até me deu fome. Já sei. Eu sei o que Jesus quer dizer hoje. O quê? Nós devemos comer de tudo: pão, peixe, o feijão e até o cesto. Que isso? Cesto não é de comer. Temos sim que comer toda a comidinha que a mamãe prepara. Mas só dessa fome que Jesus está falando. Deus deu pão para aquele povo que tinha fome. Mas hoje tem pessoas que não só com fome de comida. Ué, fome de quê então? Hoje as pessoas têm fome de Deus. Que falta de respeito. Deus é nosso Criador. Não é de comer, não. Que horror. Eu mereço. Quando eu falei de fome de Deus, é que existem pessoas que não se veem na igreja, não recebem Jesus, não oram, são tristes e vivem empurradas e carregadas e nem sabem porque elas não têm salvação. Ah, mas como pode, né? Não saber o porquê andam tristes. Mas me diz uma coisa: por que as pessoas estão tristes, hein? Porque não tem Jesus no coração. Jesus não é nossa alegria. Se não procurarmos sempre nos alimentar da palavra de Deus e de oração, não alimentamos a nossa alma com coisas boas. E assim ficamos tristes. Ah, agora entendi. Hoje é os dias que precisamos alimentar a nossa alma e também ajudar quem tem fome da palavra de Deus. Isso aí. Mas como é que eu faço isso? Como eu vou alimentar quem tem fome e sede da palavra de Deus? Acho que já sei. Para alimentar quem tem fome da palavra de Deus, eu faço uma sopa da Bíblia. Vai ficar uma delícia. Mas sem cebola, é claro. Eu não gosto de cebola. Presta atenção. Jesus deu de comer à multidão para que eles entendessem que ele tinha outro alimento muito melhor para dar às pessoas. Melhor que os peixinhos e o pão? Já sei. Era sorvete. Depois se todos comessem direitinho, a gente ia ganhar sorvete, não é? Não confunda as coisas. O alimento melhor que Jesus tinha para dar era a palavra de Deus. E hoje Jesus nos chama a ser novamente como seus discípulos, que serviam o povo com o alimento do cesto, mas hoje Jesus pede para nos servir, não só dando comida para quem tem fome, mas que nós sabemos distribuir o pão da justiça, da bondade, da paz e do amor para todos. Agora eu entendi. Jesus pede para nós falarmos a sua palavra para aqueles que não entendem e precisam conhecer a Deus. Eu vou agora mesmo na rua de casa falar de Jesus pro Luizinho, sabe? É que ele não veio à igreja e ele estava tão tristinho esses dias. Ei, espere por mim. Ei, espera lá antes de ele ir embora. Antes de ele ir embora, como é que eles se chamam? Eu me chamo Maria. Como? Eu me chamo Mariazinha. Mariazinha? Sim. Alguém conhece aqui a Mariazinha? Eu Alguém conheço. falar? Você quem é? Eu sou o Pedrinho. Pedrinho? Tão bonito. Quer fazer uma pergunta para a Mariazinha ou ao Pedrinho, Davi? Sim? Eu não sei o que é esse cara de hoje. Oi, Davi. Alguém que quer saber? Quero saber como
Perceberam a pergunta do Davi? Sim, Como é percebi. que conseguiram tanto peixe e tantos pães? Mas quem é que se lembra de quantos peixes? 2 peixes e 5 pães. Como é que Jesus conseguiu alimentar tanta gente com 2 peixinhos e 5 pães? Eu vou deixar essa resposta para o Pedrinho, porque eu já expliquei a história para ele. Quero ver se ele já entendeu. Passa para amar o Pedrinho, Mariazinha. Olha, do que a Mariazinha me disse, Jesus, ele tinha aquela quantidade de peixinhos e pães, e ele orou para o Papai do Céu, e o Papai do Céu ouviu. Então, todos tiveram comida até ficar cheinhos, ó. Oração. O que é isso da oração? Orar para Deus, Jesus. Quando fazemos assim com as mãozinhas, certo? E oramos de uma forma simbólica, quando juntamos assim as mãozinhas. Olha lá, o Samuel, o nome dele é Pedrinho. E a Mariazinha consegue juntar as mãozinhas? Não consegue. Ai, olha, podemos continuar aqui a história. E o Pedrinho e a Mariazinha depois voltam para falarmos mais um pouco, pode ser? Claro, Sim. Boa, olha, obrigado por nos visitar aqui hoje, tá bem? Dê uma tchau aí, a Pedrinho. Tchau, criança. Tchau. Boa. Que bom, meus irmãos, que alegria ver as crianças aqui, brincarem. A terceira vez como é que é criança de Jesus tem energia. A primeira vez que eu ouvi, eu consegui ter energia para lascar. Eu ia ajudar. É que elas não param, mas tem energia para gastar. Eu depois comecei a ver algumas crianças, não tão crianças. A terceira, a quarta repetição já não era com o mesmo ânimo de energia para gastar. Porque conforme vamos avançando na idade, vamos perder. Presta atenção no microfone, menina. Senão esse aqui não tem muito bem. Então eu estava dizendo que às vezes nós já ouvimos, e agora eu vou falar bastante com as crianças. Às vezes nós já ouvimos alguém assim a dizer: isto é só uma criança. Quando ele crescer, quando ele for grande, aí sim Deus pode usar a vida dele. Mas em todo o tempo em que aqui estamos, queremos demonstrar como o nosso Deus, para ele a idade não é tão importante. Se ele decidir usar, se ele decidir pedir ajuda para que uma criança possa ser o meio pelo qual ele vai matar a fome de muita gente, ele pode fazer. Então, não é só uma criança. Não pense que Deus não pode usar a tua vida, Francisco, a vida da Vitória, a vida do Samuel, a vida do Lourenço, do turbilhão que é o Lore, para cá e para lá. Deus pode usar qualquer vida de qualquer idade. E a história que o Davi contou é uma história real. Não aconteceu no livro de conto de fadas, como era o Davi. É uma realidade. Não é um filme, tipo aqueles da Marvel, de super-heróis, que voam e que lançam raios, lasers. Não. Houve um dia, num dia comum, num final de dia, num final de tarde, uma multidão de pessoas estavam todos a ouvir aquilo que Jesus dizia durante alguns momentos. E o dia foi se tornando tarde, e o dia foi passando, e o sol já começava a se pôr, e chegava ao final do dia, e as pessoas estavam a perguntar a Jesus: Jesus, não é melhor mandarmos esta multidão de pessoas? Multidão de pessoas. Estamos a falar de mais de 10.000
1000 pessoas. Muita gente. E Jesus, ouvindo aquilo que os discípulos lhe disseram, não é melhor mandar toda a gente embora para que eles possam comer? E Jesus diz: mas e por que não são vocês a darem de comer? E aí um deles faz a seguinte observação: mas como? Nós não temos dinheiro suficiente para comprar. Imagine só, se cada pessoa comesse naquele dia um pão, estamos a falar de quantos pães? 10.000 pães. Seria muito dinheiro. Mas mais, eles fazem outra observação, além do dinheiro: aonde nós iremos encontrar uma padaria que neste momento tenha 10.000 pães? Se nós fôssemos agora em qualquer padaria cá em Setúbal e arredor e quiséssemos levar para casa 10.000 pães, eles iriam dizer: não temos condições. Então não é só o dinheiro, mas também significa que não haviam condições para que isto acontecesse. Mas neste momento, Jesus disse: dá-lhes voz de comer. E de repente, vem um homem chamado Pedro e diz: olha, há aqui um menino, e aqui menino é um menino pequenino, tipo o Francisco, tipo Ana, pequeno, tipo a Vitória, o Miguel, pequenino. E Jesus, olhando para aquela criança, Pedro diz: há aqui um menino que tem 2 peixes e 5 pães. Mas o que é isto para tanta gente? Conseguem perceber a dificuldade deste dia? Mais de 10.000 pessoas, sem dinheiro, sem um lugar que houvesse alimento para todas essas pessoas, e o que aparece são 5 pães e 2 peixes. Jesus poderia ter dito: ai, que lindo gesto desta criança, mas olha, não chega, muito obrigado, guarda o teu lanchinho para o final do dia, satisfaz e mata a tua fome, porque isto é insignificante perto de toda a fome que temos no mundo. Mas Jesus não fez isto. Jesus pediu para que todas as pessoas pudessem se assentar. E ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, colocou num cesto e orou a Deus, dizendo: graças eu te dou. E ele agradece o quê? Ele agradece a disponibilidade daquela criança, que deu tudo o que ela possuía, tudo o que ela tinha, e colocou à disposição de Jesus. Jesus agradece não pelos 5 pães e os 2 peixes. Jesus agradece pelo coração daquela criança. Se calhar muitos, quando trouxeram ele com 5 pães e 2 peixes, muitos poderão dizer: é só uma criança, deixaram, temos que arranjar outras soluções, temos que arranjar outros meios. É que se eu estivesse lá, eu teria feito isto. Pois é, os peixes estão lá pertinho aí, e vamos tentar pensar numa estratégia diferente. Quem pode ir, quem vive aqui nesta redondeza, que traga as comidas todas que tem em casa, tragam tudo aquilo que tem lá no frigorífico, naquela fotografia, vamos pensar, tragam tudo, que é para vermos se é possível dividirmos aqui entre as pessoas. Se eu estivesse lá, eu se calhar teria tido esta posição, e ouso a pensar que possivelmente naquela multidão de pessoas tiveram alguns que pensaram desta forma: está aqui um menino,
com 5 pães e 2 peixes. No meio daquela multidão, uma criança. Não sabemos o seu nome, não sabemos a sua idade, não sabemos de onde veio, não sabemos o nome dos seus pais, você estava lá sozinho, mas sabemos uma coisa: ele tinha 5 pães e 2 peixes. Poderia ter escondido e ter dito: isto é pouco e é só para mim, mas ele ofereceu. Imagina se tu estás neste campo com mais de 10 mil pessoas e tens somente um lanchinho na tua mão. O que farias? Deus conhece, mesmo que os outros não saibam o teu nome. Tu és Deus. E aquela criança, no meio de uma multidão, foi o meio pelo qual Jesus usou para matar a fome daquela multidão. Uma oferta sem valor para nós, mas com muito valor para Deus. O André disse: mas o que é isto para tantos? Aos nossos olhos, quando vamos crescendo, vamos começando a observar muitas coisas e vamos nos perdendo daquilo que é a essência da criança que deve existir ainda dentro de nós. Jesus não vê como o mundo, pelo contrário, ele valorizou o coração daquela entrega, independente do tamanho daquela oferta. A fé daquele menino fez muito mais do que 5 pães. Teve muito mais valor para Jesus do que apenas 5 pães e 2 peixes. Às vezes nós adultos, quando pedimos para que uma criança venha no final do culto, ou uma celebração de uma ceia, e podemos pensar: uma criança, o pastor vai chamar lá à frente de oração. As crianças ainda não sabem orar. As crianças ainda precisam de ajuda para orar. Mas o pastor vai chamar uma criança lá à frente para fazer uma leitura de um texto, e ela vai enganar. Há palavras difíceis que ela não vai conseguir dizer. Sabe? Tudo isto é insignificante. Porque Jesus veio. Jesus vê a sinceridade do coração. Então, as pessoas podem dizer a ti, que tu és pequeno demais, que tu és calado demais, que tu és introspectivo demais. Mas Jesus vê. Jesus olha para ti como uma bela pessoa que pode usar os teus 5 pães e 2 peixes para alimentar. Pode usar o Miguel, que chega, com uma conchinha. O oposto do Lourenço, que já chega chegando. Não importa a forma deles, o que importa é o coração. E ensiná-los desde pequeninos que a vida deles é importante, que tudo o que eles fazem na igreja é importante. Mesmo que corram, mesmo que gritem, mesmo que berrem, tudo é importante, porque este lugar, para nós, é o lugar mais especial. É onde juntos nos reunimos para celebrar aquele que transforma e que multiplica pães e peixes. Uma pequena entrega de uma pequena criança tornou-se um grande. Então Jesus pegou os pães, deu graças e distribuiu. E todas as pessoas comeram, mas não foi tipo, que só um bebi, não, comeram, e comeram, e comeram ao ponto de se fartarem de comida, e dizer, quero mais não quero, estou muito cheio, eu estou cheio de comida, já não cabe mais. Eles comeram, e comeram muito. Jesus recebeu pouco. Jesus agradeceu pelo pouco
Jesus multiplicou o pouco e fez do pouco. Às vezes, os pequeninos, os papás, os grandes amigos. Às vezes tu pode pensar que o teu pouco é pouco. E às vezes é mesmo. Olhando com os olhos humanos, às vezes aquilo que tu fazes é pouco. Tu podias fazer mais, tu podias dar mais, tu podias entregar mais. Eu não estou falando de dinheiro, nada disso. Eu estou falando de vida, de tempo, de envolvimento. Tu podias fazer muito mais. E às vezes, na realidade, fazemos pouco. Mas mesmo o nosso pouco, nas mãos de Jesus, multiplica. Às vezes tu pode dizer, eu sou pequeno demais, eu não sei falar. Ah, pastor, eu sou muito calado, eu não sei, essas coisas não são para mim, é para o outro. E às vezes o outro até tem mais habilidades, tem mais formas, mais recursos, e é isto mesmo, por isso é que somos um corpo. A Bíblia diz que a igreja é como um corpo. E o corpo não é todo pé, o corpo não é todo mão, o corpo não é todo olho, o corpo tem várias partes. E todas elas são importantes. Todas. Sem exceção. Então todas essas partes, quando se juntam, formam. Então há músculos que são grandes, há músculos que são pequenos. Há órgãos que têm muita função durante determinada altura do dia, há órgãos que estão a descansar. Há questões do nosso corpo que assemelham-se às questões deste corpo. Todos nós somos diferentes, mas nas nossas particularidades, mesmo que sejam poucas e pequenas, Deus faz grande. Ao ponto de Jesus ter alimentado aquela multidão, quantas pessoas eram mesmo? 10.000 pessoas. Jesus alimentou aquelas 10.000 pessoas com um lanchinho do menino. O que é que ele trazia nas mãos? 5 pães e 2 peixes. E eles comeram tanto que ficaram satisfeitos. E Jesus disse: então agora recolham tudo aquilo que sobrou. E sobraram 12 cestos. Porque Jesus tinha uma companhia de ajudantes. E eles eram exatamente 12 pessoas. Então, cada um dos discípulos que levou um cesto, trouxe esses cestos cheios. Todos comeram e houve muito do que sobrou. Nas mãos certas. Aquilo que tu pensas que não tem valor algum, é o momento que tu colocares nas mãos de Jesus. Aquela criança, ela não fez um milagre. Ela não foi, de fato, aquela que operou o milagre. Mas ela deu início a algo grandioso de Deus. Sabe, eu quero dizer que nós já estamos como Luz Cristã em estudo há 3 anos. E nós somos a igreja que nós valorizamos muito as nossas crianças. Nós não queremos ter um discurso só. Nós queremos ter a prática de que elas podem ser e são para nós o início de algo grandioso que Deus vai fazer. E já está fazendo. Usando os 5 pães e os 2 peixes como Manuel, da Dana, do Lourenço, da Ana, do Francisco, da Vitória, do Miguel, do Davi. Esqueci de alguma criança? Deus está, Fernando, já foste. Deus está a usar os 5 pães e os 2 peixes que elas possuem. Para nós pode ser pouco, mas este pouco que elas possuem nas mãos de Jesus, eu não tenho dúvida que Jesus vai fazer um milagre de transformação, de multiplicação, não de alimento físico, mas de comida espiritual para eles
cheia, saciada da fome, que literalmente a fé oferece. Eu creio nisso. Eu acredito que os 5 pães e os 2 peixes das nossas crianças, nas mãos de Jesus, vai ser algo extraordinário. Mas para isso, elas precisam estar. Elas precisam estar na multidão. Elas precisam estar ali prontas, disponíveis, para serem os instrumentos de Jesus. Aquela criança disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Para muitos foi insuficiente. Para Jesus, bastou para fazer algo grandioso. Quando tu dás a Jesus aquilo que tens, Ele faz muito mais do que tu. Eu ouso dizer que naquela multidão toda que estava ali, naquele dia, nenhuma delas, exceto Jesus, nenhuma delas pensou o que Jesus iria fazer com aqueles 5 pães. Se Jesus tivesse dito: tragam para cá e vocês vão ver o que eu vou fazer, o milagre, os pães vão saltar, os peixes vão saltar, e todo mundo vai ver, e vai sobrar 12 cestos, todos dizer: ah, Jesus, como o Rômulo diz, está de caô para comigo, tem que estar de brincadeira para comigo, Jesus. É sério, já ouvi tanto, tolera tu antes sobre as águas, que tu faças acalmar a tempestade. Agora, Jesus, pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar esta multidão toda, onde é que está a farinha? Onde é que está o fermento? Onde é que estão os recursos que precisamos? Eu acho que se Jesus tivesse relatado o que ele ia fazer, haveria bloqueio. Sabe, às vezes nós somos, muitas vezes nós, pedra de tropeço para aquelas de fato. Não proibamos as nossas crianças em nada, meus irmãos, em nada. Deixa as crianças, porque Jesus diz: deixa elas vir, porque delas é o reino. E Jesus foi mais além, sabe, naquela altura as crianças eram contadas. Essas 10.000 pessoas, João, Davi leu, diz que estavam 5.000 homens. Por que eu disse 10.000? Porque as mulheres e as crianças não eram contadas, porque não tinham problema. E Jesus disse: se tu não fores como uma criança, tu não faz parte do meu reino, daquilo que eu tenho preparado. Então, algumas aplicações para todos nós, pais e crianças. Deus usa o que tu tens, mesmo que pareça pequeno. A tua oração, a tua ajuda, ajudar alguém que precisa, o teu louvor, o teu brinquedo que tu partilhas, o teu lanchinho, quando alguém chega e fica olhando a criança e tu diz assim: queres? Tudo isso Deus usa para que outras pessoas possam entender os princípios da vida. Jesus não procura super-heróis, Ele procura corações disponíveis, independente da idade. É isso que Ele quer, como um menino nessa história, como eu, como tu, onde quer que nós andarmos. Tu faz parte da história de Jesus. Agora, neste momento, neste dia, tu não precisas crescer, criança, e ficar adulto. Deus pode te usar hoje para isso. Hoje celebramos o dia delas, o dia das crianças. O que podemos aprender? Que um menino com um simples lanchinho tornou-se um instrumento para um dos maiores milagres de Jesus. Sabe, o milagre da multiplicação dos pães é tão importante. Jesus operou muitos milagres, Jesus fez muitas coisas. Algumas coisas, um evangelho contou, outra o outro contou, outra o outro contou, mas a multiplicação dos pães é um milagre que os 4 evangelhos incluem. Por quê? Porque foi muito relevante. Porque todos eles aprenderam
que aos olhos humanos pode ser para insignificante, e até às vezes pode ser mesmo, mas para os olhos de Deus, aquilo que é insignificante, Deus faz significante. Depende da entrega e da disponibilidade do teu coração. O que é que tu tens hoje que tu podes oferecer a Jesus? Vamos fazer uma atividade que a Rebeca vai nos orientar, mas esta é a pergunta, esta é a reflexão. O que é que hoje tu tens que tu podes entregar a Jesus? Sabendo que pode parecer pouco, mas este pouco nas mãos dele tornar-se muito. E este muito encherá e matará a fome, e tu ficarás com reservas para multiplicar para tantos outros, para a glória de Jesus. Muito bem, igreja, irmãos, amigos, nós agora vamos dar espaço para uma pequena reflexão pessoal em resposta a esta mensagem, uma introspeção pessoal. Então, tal como este menino ofereceu a sua comida, que era aquilo que o pouco que ele tinha, cada um de nós vai pensar: o que é que eu posso entregar a Jesus? Pode ser, talvez, vou dar alguns exemplos, mais do nosso tempo para ler a Bíblia, mais oração, será que eu devo orar mais? Ter mais fé em Deus, mais responsabilidade em alguma questão pessoal que eu não esteja a ter. Não estou, se calhar, devia reservar um bocadinho mais tempo para ler a Bíblia, para orar, mais tempo, se calhar, em família para um culto familiar. Então, cada um de nós vai pensar, pode parecer pouco, mas o pouco que eu tenho, o que é que eu posso dar a Jesus, tal como o menino deu a sua comida. Então, eu vou pedir, a começar aqui por esta filinha, que isto é para as crianças e para os adultos, que cada pessoa se levante e tire aqui uma folhinha, esta folhinha, que diz precisamente assim: o que é que eu posso entregar a Jesus? Tem um cesto vazio e tem esta pergunta só: o que é que eu posso entregar a Jesus? Podem tirar uma caneta ou um lápis, cada um tira uma e cada um escreve: o que é que eu posso, reflete um bocadinho, o que é que eu posso entregar a Jesus? Pode ser a coisa mais simples, é mesmo para cada um pensar, cada um de nós pensar o que é que nós gostaríamos de dar a Jesus. As crianças, até se quiserem fazer através de um desenho, daquelas veja Francisco, pode ser até através de um desenho, partilhar mais com um amigo, ajudar algum amigo que esteja triste, não sei. Se quiserem fazer através de desenhos, também podem fazer, ou através de frases. Eu vou dar aí uns 5 minutinhos, uma coisa rápida, para cada um pensar, e quando terminarem, eu vou buscar aqui um cesto. À medida que vão terminando, podem ir pondo as vossas folhinhas aqui neste cesto. Pronto, então pode começar aqui por esta filinha, podem então levantar-se também. Eu, para ajudar aqui o louvor, eu próprio vou dar uma folha ao Rómulo e ao Fernando. Estejam à vontade. Boa, Manuel, dá um exemplo. Está toda a gente com vergonha de se levantar. Muito bem.
todos têm a folhinha aí atrás também. Já todos fizeram? Dois bem, não fez, só duas pessoas, pois elas, depois daqui a bocadinho elas vão no sexto. Vou chamar então aqui à frente a liderança da nossa igreja para orar sobre os desenhos e sobre os escritos que nós escrevemos. Lilian, Luísa, Henrique, Rômulo. O Henrique tem o cabelo assim, todo corte diferente mesmo. O Henrique e a Eliane chegaram mesmo agora, de férias, não estavam previstos estarem. Então, são esses pequenos gestos, esses pequenos culpados para mim, de fácil. Não posso escolher um. Posso? O que eu posso entregar a Jesus? Carinho, amizade, humildade, perdão e agradecimento. Amém. Não sei o que eu nem nos interessa. Olho fechado, não vai. Eu entregaria minha alma, bondade, meu coração, entregaria minha vida em suas mãos. A minha vida, eu li ali a minha viola. Parece? Mais um, tá? Meu trabalho, meu tempo, minha comunidade. Todos nós devemos entregar alguma coisa a Jesus. Fé, responsabilidade, dor, trauma, né? Estudo da palavra com mais tempo. Sabe, são estas
pequenas coisas, ou dedicar mais tempo à leitura, orar, ser mais responsável, dedicar a vida, todas essas coisas, as mãos certas, as mãos de Jesus. Pode parecer. Vamos orar. Vamos ficar de pé. E de uma forma simbólica, está aqui a liderança, começou conosco este trabalho e que tem de alguma forma estado nos auxiliado, nos ajudando. Eles não são mais de ninguém, nós somos. Porque como nós olhamos a luz, todos são livres, todos fazem parte deste conjunto. Mas estes são aqueles que mais se ligam, né? Mais trombam, mais se dão caneladas, mais puxa orelha, enfim, mais que está próximo, mais que faz muito filtro para que depois as coisas cheguem mais, de alguma forma, mais amena, que nos ajuda mais. Fernando também conhece todas as meninas, ali, veio do trabalho, também passou por aí. Todos esses pequenos gestos vão ser pequenos para nós, muito grandes. Grandes como temos a Vitória hoje aqui, tantas vezes a Ana imagina, mas não sabe que oramos por ela. Os pais do Flávio, a mãe, o pai que hoje nos visita, tudo isso alegra o nosso coração. Agora imagina isso com Jesus. Vamos orar. Vamos pegar com vocês aqui. Seja para a bênção dele, Pai, daqui. Há uma vida, Deus, corações, servidão, fé, tempo, agradecimento, relacionamento, coração. Vamos orar. Peguei minha cama, vou fugir. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor continua a multiplicar os pães e os peixes. Muito mais do que alimentos, estamos a falar de recursos. Os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, às vezes poucos, insignificantes para nós, mas para ti preciosos, ao ponto do Senhor usá-los na tua igreja, no teu povo, no teu reino, para a multiplicação, para saciar a fome de tantos que estão diante de nós, que cruzam a nossa vida. Então, Jesus, todos aqueles que de alguma forma hoje lúdicas, simbólicas, escreveram neste papel aquilo que podem pegar para ti. O Senhor verdadeiramente multiplica em bênçãos, multiplica em oportunidades. Aquele que diz que quer ler mais e dar mais tempo à leitura, Deus então proporciona, incomode para que ele de fato possa cumprir isto. Tal como aquele menino que pegou mais 2 trechos. Nós possamos entregar nesta manhã tudo que é tudo que somos para ti, em gratidão e em louvor. Nós sabemos que o Senhor usa todos nós. De uma forma muito especial, queremos marcar neste dia, o Dia Mundial das Crianças. As crianças que são importantes, as crianças que são a bênção do teu reino, a alegria da tua casa. Que nós, o teu povo aqui reunido, possamos ser o espelho, possamos ser aqueles que direcionam, aqueles que guiam a vida das crianças, para que elas possam continuar a ser uma bênção nessa comunidade. Começamos este culto dizendo que elas são esta pequena luz que brilha e que alegra o nosso coração. Temos muitas bênçãos, incontáveis bênçãos de Deus. Então derrama sobre nós, ainda neste dia, ainda nesta celebração. E faz da vida torta que muitas vezes nós temos, daquilo que não te agrada, que nós chamamos de torto, que o Senhor possa endireitar, porque é isto que queremos fazer, é isto que queremos cantar nesta manhã com as nossas crianças, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Então agora vamos cantar mais uma canção com elas, vamos celebrar a ceia.
cuidado, quem tem hérnias, quem tem bico de papagaio, quem tem a coluna aí meia torta, tem que ficar uma fisioterapeuta de plantão, literalmente ela vai ajudar, mas sem aquecimento, então malta, eu vou tacar com vocês, mas na segurança, tá bem? Obrigado. Bom, meus irmãos, bom, eu vou colocar isso no chão. Desculpa ensinar a botar no chão. Vamos terminar. E terminar de uma forma muito especial, trazendo à memória o sacrifício de Jesus. A ceia do Senhor. E a ceia é um momento muito especial para ele, porque é nela que todas as diferenças caem, todas as particularidades da nossa vida, que às vezes são tão pequeninas, mas nós colocamos ela tão grande. Isto é diante dela que todas essas coisas vão acontecer. As nossas dores, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas fraquezas, a nossa raiva, tudo isto diante do que Jesus fez por nós na cruz. Não tem significado algum, não faz sentido guardarmos estas coisas no coração. A ceia é a oportunidade de nós, em conjunto, dizermos que nós enfrentamos isso. Porque foi isso que ele fez. Ele foi lá para que eu e tu não precisássemos passar por ela, não precisássemos sofrer dela, não precisássemos morrer. Por isso mesmo. E a ceia fala-nos das duas bênçãos. Porque nós temos um Deus que nos deu a vida, um Deus que nos faz diariamente reviver, faz o sol nascer, dá o oxigênio, dá o alimento, um Deus que cuida de nós, um Deus que não prometeu que a vida não teria espinhos, que não teríamos pedras no caminho, que não teríamos dificuldades, mas foi um Deus que prometeu nos espinhos, nas pedras e nas dificuldades, eu estarei contigo. E tu não vais estar sozinho.
Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, mas eu vou vos preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam. Para onde eu esteja, vocês também estejam. Eu não sei como será esse lugar, sabe? Não sei. Mas eu sei que só por Jesus estar, trabalho. Eu não sei como será, mas só o fato de Jesus já estar, eu já sei que vai superar todas as minhas expectativas. Eu tenho muitas expectativas, né? As minhas expectativas são elevadas, mas eu acho que quando lá chegar, eu vou dizer: Jesus, eu não imaginava que seria tão assim. Eu vou vos preparar. A ceia é para aqueles que acreditam nesta missão. Para Jesus diz: não se turbem, ou seja, não se preocupem, não estejam ansiosos no vosso coração. Creiam em Deus. Acreditem que na casa do Pai tem muitas moradas, cabe muita gente, há muito lugar. Não um lugar qualquer, lugar que Jesus vai receber os seus filhos, para uma família composta por toda a língua, toda a raça e toda a nação possa desfrutar daquilo que Ele foi preparado para cada um. Esse mesmo texto que diz: eu sou o único a vontade, ninguém vai ao Pai. É o caminho. Uma coisa do Senhor, assim a minha esposa se lembrou. Deixa a cabeça da vida, ajuda aí, por aí, tá? Capaz de me salvar. Bom, os irmãos poderão se aproximar da mesa, aqueles que creem, aqueles que confessam, aqueles que acreditam em Jesus. Temos o pão, temos o vinho, tudo é vinho da sua vida. Temos até essa equipe hoje que nos auxiliam na distribuição da ceia. Eles vão orar depois dos elementos, mas a ceia nossa é a mesa do Pai. Então, se tu queres, aproxima-te da mesa, pega o teu pão, pega o teu cálice, senta na hora, juntos vamos comer e beber para a glória. Que essa pode ajudar aí com o vinhozinho, acho que é melhor, né? É melhor, né? Mas isso aí eu falo para ele, acho que eles estão preguiçosos, né? Vamos lá ter com eles. Sabe, nesta manhã, eu acho que todos nós poderíamos dizer: havia homens e mulheres. Certo? Nós nós. E aí entenda todos como uma vida descentrada, longe de Deus. Vivíamos numa casa torta, tem uma casa boa, não há família perfeita, não há lar perfeito, porque os imperfeitos estão na sofrencia, que aqueles que eram tortos encontraram em Jesus, na palavra de Jesus, o sentido. Sabe aquele ditado: o pau do nosso torto nunca se endireita? Para Jesus, ele não existe. Porque se há um pau torto, esse pau fui eu, era uma vara torta. Mas aquilo que era torto, Jesus estava comentando para as crianças e trazer essas músicas com tudo é ousadia, mas com uma mensagem. Havia 3 milhões todos.
que vivia numa casa torta, que andava no caminho de Deus, uma vida torta, mas um dia encontrou Jesus, na palavra, no amor do Pai, na cruz, que era tudo. Jesus é direito. Estão servidos? Sim, não, não. Sim, temos crianças. Se as crianças quiserem participar também, é livre, é com elas. Também não consegue, é que tem gente trabalhando ali. Abre a portinha depois de esperar ver. Certo. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído. Repara, a ceia ela surge não no momento alegre da história da fé. Na noite em que Jesus foi traído. Na noite em que Jesus receberá um beijo de Judas, o beijo da traição, conhecido como o beijo da morte, anunciando a morte. É nesta noite de traição, de dor e de sofrimento que também iremos encontrar a maior oração da nossa vida. Então, as dores, os sofrimentos, as angústias em Jesus, nós encontramos uma outra resposta. A vitória é nesse sentimento que queremos comer este pão para a glória de Jesus Cristo. Amém? Obrigada, Jesus, por teu grande amor. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, por nos fazer endireitar em meus caminhos tortos. Continue, Senhor, conosco. Continue, Senhor, nos fortalecendo na tua palavra, na tua graça, em tudo aquilo, Senhor, que o Senhor planeja nas nossas vidas. Esteja sempre conosco. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu filho amado Jesus. E agradecemos, em nome de Jesus. O pão simbolizava o corpo, o cálice simboliza o sangue de Jesus. E quer pegaste a ceia? Vamos um pouquinho e depois vamos ficar aqui. Quer que todo mundo se coma? Pegava assim, porque nós vamos ensinar o valor precioso do serviço. Muito obrigado,
ansiosa. Vamos terminar com oração? Sim? Quer ajudar? Pastor, olha o que diz também. Pode ser? Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos de poder celebrar este dia com as nossas vidas. Um dia muito especial para nós, porque celebramos a vida delas, a preciosidade delas no nosso meio, a oportunidade de podermos aprender com elas e de alguma forma juntos caminharmos nessa vida de serviço social. Obrigado por toda a expressão de amor e de carinho que recebemos das nossas crianças. São verdadeiros bálsamos, verdadeiras recargas no nosso coração. Então, muito te louvamos e muito te bendecemos. Em nome de Jesus? Amém. Muito bem, muito bem. Como culto ainda, meus irmãos, o que eu quero fazer? Eu quero que todo mundo vá esta conversa. Vamos dar uma fotografia. Entregamos ali as penas, pode ser uma foto das penas, pode ser. O que é mais fácil? A foto nós prendemos, ok? Então, vai ser quase impossível as crianças